Pode começar a gravar já, Renato. Tá gravando? Agora tá. Ah, sim. Dá nem tempo. Não, você pode ir falando aí Essa reunião, ela tá valendo aí. É uma reunião pós-título. É uma reunião que tem comédia. Tem comédia. Tem... Comédia. Não, só o cara ver você com essa camisa aí já não é sério o rolê. Mas tem que dizer a data. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro. É. Aí o Nando agradece os patrocinadores. Agradecer os patrocinadores. Cadê aquele pessoal? Deixa eu achar aqui que não sei onde tá. Não, isso... tem que começar de novo essa gravação. Não, pode deixar. Isso aí tá ótimo já. Começa aí, Marçal, apresentando o capítulo, as ideias gerais aí, bora lá? Ah, sou eu que tenho que começar? É, você mesmo. Então vamos começar. Tá vendo como é difícil? Encarnou o Chaplin. Clau. Teatral. Não, é o capítulo fala sobre o Buster Keaton. E a gente já vinha falando disso, né? Que tem uma ideia central no livro, né? Que fala do material fantasma. E aqui a gente vê mais uma manifestação. Ele escolheu um diretor que consegue... E é interessante, que acho que é o único de comédia assim, do livro. Sim. Um diretor que consegue transpor para a tela uma parte dessa natureza, assim, dessa coisa do fantasma material. Aí no livro, nesse capítulo, quer dizer, é bem interessante como ele contrapõe principalmente o Buster Keaton com o Chaplin e com o Hitchcock, para dar conta um pouco assim de como que é o cinema do Keaton. E a maior diferença, assim, que ele, dentre muitas, né, que ele vai falar da diferença do Keaton com o Chaplin, até na personificação desse palhaço, no espírito de cada um desses palhaços, mas enquanto cinema, ele acha que o Chaplin, de certa forma, ele usa a palavra idioma, ele trouxe um idioma do teatro para dentro do cinema. Então essa passagem foi mais natural e mais fácil de ser assimilada. E por isso se justifica em parte, óbvio que são vários componentes, mas se justifica em parte o sucesso imediato do Chaplin. Isso é até uma coisa a se debater, né? Se seria isso mesmo, né? Em relação ao Keaton. Porque ele acha que o Keaton não, que a linguagem do Keaton, o idioma do Keaton no cinema já seria uma outra... seria algo nunca visto no cinema, pela forma como que da câmera, de não se identificar com o personagem, de a gente ter um personagem que ele não se propõe a ser, digamos assim, por mais que ele seja o protagonista, ele não é um personagem que está sempre tentando fazer parte de uma comunidade, não tem aquela coisa do Chaplin, do self, ser muito forte, dessa coisa do eu, das virtudes que o mundo não consegue assimilar. E aí ele consegue falar dessas qualidades, que é bem interessante, como que esse cinema do Keaton, que fala sobre muita coisa, está na própria câmera do Keaton. Daí ele compara muito com a câmera do Hitchcock, que ele fala que a câmera do Hitchcock é uma câmera que se identifica com o personagem e que a câmera do Keaton não é uma câmera que se identifica necessariamente com o personagem do Keaton, com o palhaço do Keaton, mas é uma câmera que se identifica com a condição do Keaton, que é uma condição da limitação, dessa coisa da câmera mesmo se ver num mundo muito vasto e que ela não consegue dar conta disso, que ela tem a sua limitação, enquanto a câmera do Hitchcock é uma câmera que é maior que o mundo. É uma câmera que dá conta, é uma câmera suficiente, enfim. E aí tem muitas coisas que dá para a gente ir discutindo sobre como ele faz uma distinção que é muito complexo isso, toda uma linha de raciocínio para dizer, no fim das contas, que o Keaton é mais um palhaço da mente e não do corpo, porque por mais que os dois venham dessa fisicalidade, o Chaplin e o Keaton,
o espírito da proposta do Keaton é um pouco mais complexa do que a do Chaplin. Enfim, daí a gente vai discutindo e quero ver o que meus amigos também têm a dizer. Uma bela introdução. Cara, disso que você citou aí, é interessante, que a gente pode ir discutindo também mais pra frente na reunião, essa câmera, né, do Hitchcock versus a câmera do Keaton, que é um exemplo que fica bem latente assim no texto do Gilberto Pérez. Se não me engano, ele usa a expressão knowing camera pro Hitchcock, que mesmo quando a gente está... O filme entra num ponto de vista de um personagem, e ele cita o Vértigo, se não me engano, a gente sente que não é o ponto de vista nosso, mas é o do personagem. E a câmera do Hitchcock é uma câmera que detém e retém informações. Tipo, é uma câmera que sabe onde se posicionar, sabe quando soltar uma informação pra gente, ou seja, tipo, a gente não tá na mesma trilha que o personagem. Mesmo quando o filme entra num ponto de vista que é próprio do personagem, esse ponto de vista não é o nosso. E tem passagens que o Gilberto Pérez cita na filmografia do Keaton, ele cita, eu acho que especificamente, alguns momentos do A General, que essa câmera, ela tá como se fosse ilustrando uma ação bastante geral, assim, e que tem coisas que acontecem no primeiro plano e coisas que acontecem no segundo plano. E ela tá mostrando tudo pra gente, mas a gente não tem a sensação de que essa câmera sabe mais do que o personagem, porque, tipo, segundo o Gilberto Pérez, essa câmera aproxima a nossa sensação de limitação com o personagem, tipo, que tá ocupado ali, nesse caso desse exemplo do General, o personagem tá ocupado em cortar lenhas ali para enfiar no negócio do trem, para o trem ir mais rápido, e ele não percebe que na frente dele tem um outro vagão, que ele coloca para um trilho adjacente do lado, mas o vagão volta para frente. E essa câmera, ela mostra tudo, ela tá ali, tipo, mostrando tanto a ação do Buster Keaton quanto a ação que tá acontecendo na frente dele. Mas a gente percebe, e isso o Gilberto Pérez aponta, eu acho uma das coisas mais bonitas que ele fala, que a câmera do Keaton, ela não dá conta dessa vastidão do mundo, não é? Que a câmera do Keaton compartilha dessa limitação de visão, limitação de ação do personagem. E, de fato, tipo, eu acho que esse é um dos grandes pontos dessa ideia de material fantasma do Gilberto Pérez. Porque o Buster Keaton, trazendo uma ideia que ele já traz, que ele começou a falar, né? Tipo, o livro inteiro é sobre isso, mas que ele pega bastante no capítulo anterior, o capítulo do Renoir, que é uma câmera que vai descobrindo o mundo, a gente achava que o foco de ação da narrativa se daria aqui, a câmera se move para o lado e mostra que tem outras coisas, um grande leque de mundo que a gente não estava suspeitando que existiria nesse filme até então, que seria um contrário de um filme dramático, um filme mais teatral, que ele dá umas casos no Chaplin, no decorrer do capítulo. E dos dois filmes que eu vi do Buster Keaton para esse capítulo, eu vi o The Navigator e eu vi o Review a General, além de ter visto alguns curtas, mas esses dois que o Gilberto Pérez pega para falar. Essa sensação de mundo aberto e o personagem perdido nessa vastidão desse mundo traz uma grande sensação dessa limitação dele e desse material fantasma. Enfim, é algo que a gente pode ir conversando no decorrer da reunião. Acho muito interessante quando o Gilberto Pérez aponta que as leis dos filmes as leis narrativas dos filmes do Buster Keaton obedecem quase que uma lei mecânica, quase que uma lei tipo da física, que é mesmo as acrobacias que o personagem vai realizando, tipo, no filme, obedecem às leis naturais, assim, tipo, da física, tipo, não tem nada, é o próprio Buster Keaton que performa elas, não tem um corte inteligente, esperto ali, não tem uma trucagem, não tem um dublê,
E, enfim, acho que uma pincelada... Ah, não, só para comentar, tem isso que o Marçal falou, eu até ia trazer, mas é bom que o Marçal tenha falado isso, acho interessante para a gente comentar. Eu entendo quando o Gilberto Pérez fala a comédia do Buster Keaton é uma comédia mais da mente, ao contrário de uma comédia do corpo, uma comédia mais física. E eu, obviamente, entendo isso. Tipo, ele tá... Mas quando ele fala isso, ele parece que ele tá contrapondo com outros tipos de comédia. E eu acho que, tipo, o Buster Keaton, o personagem dele, se mete em situações nas narrativas dos filmes que ele tem que sair, tipo, usando a mente, fazendo essa mente, tipo, coordenar o corpo. Tipo, eu não sei se eu me faço entender, tipo... Cara, é muito físico, assim, entendeu? E não são nem acrobacias que ele faz, são as coisas que ele tem que performar para sair das situações que ele mesmo se meteu. Tipo, isso é muito interessante de se pensar, que nessa linha que o Gilberto Pérez fala de uma narrativa mecânica, uma narrativa que obedece a leis naturais, o próprio corpo do Buster Keaton funciona como uma espécie de engrenagem mecânica de uma máquina maior. Tipo, eu não sei se vocês viram The Navigator, mas é muito interessante pensar, cara. Ele vai se metendo em situações cada vez mais exaustivas, fisicamente falando. Então, por fim, tem que se meter num traje de mergulhador, consertar um navio que tá tipo, parado no meio do oceano. Tipo, e é lento, ele leva umas coisas, tipo, umas ferramentas lá para baixo, passa uns peixes-espadas, tipo, cara, é um absurdo. E o corpo dele tem que dar conta. Ele não consegue respirar. Como é que ele vai fazer a performar a ação que ele tem que performar para, tipo, sair dessa situação? Eu acho muito físico, mas a gente pode ir conversando. É completamente físico, né? Não, É até... Mas eu entendo o que você falou e eu entendo o que o Gilberto Pérez falou. Sim. E tem aquela coisa da... Tipo, só pra complementar, aquela coisa da... Enfim, pode falar, André, Renato. Depois a gente vai... Pode falar. Pode falar. Só uma coisa, assim, que talvez seja bom a gente, depois que o Marcelo apresentou, a gente ir meio que por tópicos, senão, tipo, o Nando já falou várias coisas que eu... Aí, tipo, fiquei meio perdido, assim, sabe? Tipo, entendeu? Assim, tipo, que eu ia comentar uma, daí já, tipo, já foi pra outra, aí já foi pra outra, acho que podia ir mais com um pouco mais de calma, assim. Fiquei entusiasmado. Ficou entusiasmado, mas é bom. Só um toque, assim. Mas com relação ao Navigator, eu acabei de ver, assim, tava assistindo antes de entrar aqui, e, cara, aquela sequência debaixo d'água, eu fiquei, tipo, como é que eles filmaram isso, assim, né? Eu tava vendo o MDB, o trivia disso aí, agora mesmo. Era um aquário gigante, porque, tipo, fica saindo umas bolinhas, e ele fica lá com aquele peso todo, e aí tem aquele navio ancorado gigante lá, e um monte dos canibais lá. Enfim, acho que, tipo, se fosse qualquer um de nós, assim, fazer o que ele faz lá, tipo, não conseguiria, porque tem uma coisa de uma arte circense do cara, né? De, tipo, fazer aqueles malabarismos lá que hoje, de alguma maneira, tem menos, assim, é uma coisa mais rara, assim. Talvez o Tom Cruise seja um resquício, assim, ainda dessa arte do Buster Keaton, assim, de física, né? Física, Gostei. né? Hã? Não, gostei dessa... Tom Cruise. Cruise é o herdeiro do... É o herdeiro de Buster Keaton. Porque ele recusa o dublê, né? Ele faz ele mesmo. Hoje em dia, tipo, você vai assistir uma cena de ação de um filme desses de Hollywood, é um outro cara que faz, enfim. Nesse é o Buster Keaton, ele tá lá, tipo, corpo presente, se arriscando. Não, e tem umas sequências desse Navigator que, tipo, meio que o cara joga um coco, cai na cabeça do cara. Eu fico, pô, se jogasse um coco na cabeça de um astro de Hollywood, tipo, tá louco. E ele não tá nem aí, né? Bom, mas aí só, tipo, mudando agora um pouco de assunto, sim. As coisas que mais me chamou atenção nesse capítulo, que eu acho que talvez seja o cerne do
por que o Gilberto Pérez escolheu o Keaton para falar, eu acho que é essa relação de como o cinema do Keaton e o Keaton como ator e diretor, ele personifica uma vontade de pertencimento numa sociedade e no mundo. Sim. E de como todos os esforços que ele faz, todos esses malabarismos, né, são para, de alguma maneira, conquistar a menina que ele está querendo, mas esse conquistar, ele é mais conquistar um lugar na sociedade, né? Uhum. E aí eu acho bem interessante quando ele compara, né, com o filme do Ford, de como no Ford a sociedade está acima do indivíduo, né? A sociedade, ela é a razão de ser. E pro Keaton já não. Pro Keaton, ele não concorda com isso, mas ele consente. Ele fala, o que resta é se adequar aqui. Porque o nosso destino é esse, assim, né? Tipo, na visão dele. E aí ele faz tudo que ele faz para no final a vida que segue, assim, né? Ele de alguma maneira tá um pouco menos só, assim, né, nesse mundo. Ele fez esse... E aí, de alguma maneira, isso também conecta com o próximo capítulo, que vai falar do Deadly Space Between, até o último capítulo, que vai falar do Antonioni e dos corpos alienados na vida moderna, enfim. Uhum. E aí já começa aqui, né? Nesse que é o primeiro capítulo que ele fala de um diretor específico, né? Que já é o Keaton. E aí também, enfim, isso daí indo para outro tópico, mas que tem esses planos gerais dele, minúsculo, no mundo grande, e o mundo é maior do que o que a gente está vendo, né? Tipo, a câmera, ela faz... ele tem esse aspecto de material fantasma que permite, que na verdade ela não só permite, mas como ela tem na sua natureza o fato de que o mundo existe maior. E aí outros cineastas, o próprio Chaplin, vão tentar reduzir isso porque eles, enfim, estão interessados em outras coisas, né? E o Chaplin... E aí também, pegando o gancho só do Chaplin, que dentro dessa comparação que o Marcel citou, eu acho muito bom quando ele fala que no Chaplin ele está performando de alguma maneira para nós, espectadores, assim, né? Sim. Que aquilo... Ele tem a gente, né? Ele tem a gente, pode acabar tudo, ele tem a gente. E ele conquista a gente de uma maneira muito habilidosa, né? O Chaplin, ele é tipo um mestre naquilo, né? E o Keaton, ele já vai para um outro lugar que ele fica sozinho, assim, ele não tem nem a gente, assim, né? Então, pô, eu achei isso bem, bem bonito, assim. Aí, enfim, se o Gabriel quiser comentar isso. O que eu ia falar vai para esse lado que o Renato falou mesmo, que eu acho que essa questão filosófica do Buster Keaton é meio que o colchão, é meio que o alicerce de tudo que o Pérez fala no capítulo de linguagem, né? E é o que o Renato falou, assim, essa coisa do Buster Keaton ser o mais solitário de todos os palhaços. E por que ele é o mais solitário de todos os palhaços, né? E a resposta do Pérez é justamente porque ele tenta pertencer. Assim, a jornada dele em todo o filme é tentar pertencer. O Pérez... E ao mesmo tempo, ele não, o personagem do Buster Keaton, ele não se sente acima da sociedade. Ele sente que ele é um alien, que ele não se encaixa com a mesma fluidez que alguns outros, porém ele toma uma decisão que é consciente de que tentar pertencer é melhor que a solidão. Sim. E os filmes dele tendem a ter um final que é agridoce. É um final que ele consegue, como sempre está escrito em inglês, he gets the girl, porque sempre tem uma garota que representa o que a sociedade quer dele naquele momento, nos filmes dele, né? E ele consegue a garota, porém ele sempre consegue com uma nota
um pouco triste dessa condição de conformidade que ele vai ter que performar dali em diante, assim, né? Ele começa falando daquele college, né? Que é isso, ele termina com a garota, ele conseguiu, tipo, ele é um nerd e aí ele tenta ser um cara dos esportes na faculdade para conquistar a garota, assim, não tem outro jeito, assim, nos filmes do Keaton não há flexibilidade, tipo, E ela diz isso com ele, né? assim, não tem flexibilidade, não tem o negócio assim, no final ele na verdade mostrou pra menina que a essência importa e que não, é inflexível, assim, nos filmes dele existe uma condição social inflexível, e ou você consegue ou não consegue, e ele consegue ao final, né? Ele se torna esse esportista, esse cara físico, né? Só que daí a partir do momento que ele consegue a garota, no final, o Buster Keaton corta para eles velhos e corta para a sepultura deles. Ou seja, tipo, aquilo é muito... Em 11 segundos. Em 11 segundos. Aquilo é muito chocante, mas aquilo é o final feliz, assim. É tudo que ele queria, não é? É tudo que ele queria, assim, e é isso. Ou no general lá, que ele consegue a garota, ele tá beijando a garota na cena final, acho que é o plano final até. Uhum. Porém, ele não consegue beijar direito porque ele tenta fazer continência, assim, ou seja, é uma coisa muito triste, assim, sabe, de você conseguir se encaixar na sociedade, porém você vai sofrer reveses, mas ainda assim é a melhor opção. A solidão é pior que isso. E aí o Pérez, né, na visão do Pérez, o Keaton fala da sociedade, fala dos problemas da sociedade, não como o Chaplin, que o Chaplin fala dos problemas da sociedade, mostrando como ele próprio é um ser, as palavras do Pérez é muito interessante, autocultivado, um ser superior, assim, de uma sensibilidade admirável. Ele e a sociedade... é um Trump, mas é um especial, assim. Ele é um aristocrata, né? Só que aristocrata, né? Ele é um vitoriano ali. E a sociedade não compreende ele. E aí fica claro, nesse sentido, a crítica social, segundo Pérez, por um viés um pouco vaidoso, assim, um viés tipo, não me compreendem. Já o Keaton, a crítica social dele se faz mais, segundo Pérez, é uma coisa que eu realmente preciso rever a filmografia dos dois para tirar a minha conclusão, mas segundo Pérez, ela se faz mais aguda justamente porque ele quer se encaixar, mas você sente que esse objetivo que é dele, que é nosso também, não nós quatro, mas social, assim, é um objetivo doloroso, na verdade. É um objetivo foda, assim. Porém, talvez seja a melhor opção, né? E a solidão é pior, né? E o Buster Keaton, ele sempre parte de um lugar de uma total solidão, de uma total inadequação, como o Pérez fala, que ele tem uma personalidade que ela é moldável, ela é absolutamente moldável, ele não sabe muito bem o que ele é, mas ele é um personagem que ele não tem muito caráter pronto, porém ele tem uma força de vontade de pertencer que é maior que tudo, né? E é o que move ele. E é o que faz com que nos filmes do Keaton seja mais comum o plano aberto, né? Que o Pérez fala, né, elogia tanto, ao contrário do plano mais fechado do Chaplin, que a gente está mais com ele, ou do Hitchcock, a gente está mais com o personagem. O do Chaplin é mais aberto justamente para ver essa pequena figura do Keaton tentando funcionar no meio de um mundo cujas engrenagens rodam independentemente dele. E ele está ali no meio tentando pertencer. Então esses são os planos mais famosos do Keaton, né? Dele fazendo as peripécias dele, assim. E ele, como diretor e como ator, ele levava isso ao extremo, como o Renato falou, fisicamente, né? De tentar pertencer. E aí você vê todos os tipos de gags com os quais ele ficou famoso, né? De coisas acontecendo absurdas e ele no meio fazendo todo tipo de malabarismo para não para
para parar com aquilo, ou não para transformar a condição, mas simplesmente para continuar existindo naquele ambiente, assim, para que tipo, ele continue fazendo o que ele está fazendo naquele meio. Quando cai a parede da casa em cima dele, é uma gag passiva, assim, né? É uma gag que ele não está tentando mudar as coisas, ele simplesmente está tentando continuar existindo no meio de uma engrenagem que ele está tentando entender, assim. E que ele nunca começa o filme entendendo, mas ele é perspicaz, ele logo entende, ele começa a entender e tal. Como o Pérez fala, ele não é um palhaço. Muitos palhaços, a graça deles é que eles são ineptos, né? Eles não conseguem, eles são... É isso, é uma inépcia total. Ele não é inepto, ele é super esperto, ele se adapta rápido. E ele é só um cara que é isso, assim, ele tá tentando evitar a solidão de todas as formas, assim, Sim. e é um palhaço que evita a solidão, e por isso é o mais solitário de todos, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com a personalidade dele como artista, assim, né? Dele ter isso muito fundo nele, assim, o fato dele ser alcoólatra e de ficar tentando se enquadrar na sociedade que fica impondo padrões, assim, né? Que você tá sempre buscando algo de fora, né? Você nunca... você tem que se enquadrar, né? Dentro de uma conduta de comportamento, e isso gera frustração, né? Então, não sei, eu fico pensando sobre esses finais, assim, agridoces, quanto isso também não tem uma coisa, assim, de... É feliz, mas a que custo, né? Tipo, aqui... Se valeu a pena, assim, né? No sentido... Pro personagem de cada filme, assim, né? Essa é uma pergunta, talvez a mais... Valeu a pena? É. Eu acho que pro Keaton, ele tá num lugar que ele fala que vale a pena. Assim, Sim. tipo, É, o que se torna mais foda ainda, né? Sim. eu É não porque eu sei acho se que ele... tem uma coisa, tem só um pequena sutileza nessa jornada do Keaton que faz toda a diferença, assim, porque o Pérez, ele pontua isso em alguns momentos no texto, que não é bem que ele prefira o pertencimento à solidão. Ele não cogita a solidão. Sim. Ele é como se ele não... Ele fala isso, ele não para em nenhum momento do filme. Tipo assim, ele não pode parar. Porque se ele parar, ele vai ter que lidar com essa coisa que é tão assustadora, assim, e isso a gente se identifica. Tipo assim, você fala, puta, cara, se eu parar... Tipo assim, Esse é um lado interessante. e isso é muito forte. Então, assim, Isso ele isso vai num aí. contínuo, mas um trem mesmo. Tipo assim, cara, ele vai num contínuo, num momentum, né? Que ele, tipo. E isso, essa locomotiva, se você parar para questionar as regras sociais, para questionar a conformidade, para lidar com a solidão, O trem passa por cima, né? sabe? Sabe assim, então, Então que ele diz assim, por isso que eu acho que ele diz que é um palhaço da mente, né? Porque por mais que o corpo seja a linha de ação dele, é como se ele fala isso, né? Que a gente só consegue entrever no rosto dele, tipo, essa angústia. Sim. Porque ele tá sempre assim, naquele rosto, né? Que ele tá até um adjetivo, né? Que tem todas as qualidades. E então aquilo você vê assim que não é sobre o corpo, é sobre o que Sim. tá aqui dentro. O corpo dele, ele vai se entrando em conformidade. O corpo dele vai se encontrando, porque ele é muito habilidoso na máquina, na general. No college, por exemplo, ele consegue ser o atleta, mesmo que de um jeito meio ao contrário, mas ele consegue. Mas daí, quando a gente vê que ele consegue, é isso. Tipo assim, como lidar com esse... Assim, sabe? Com a máquina continuando, assim. Então, Sim. isso que dá uma coisa meio estranha, assim. Porque não é como... Normalmente, numa jornada clássica, a gente tipo assim, que estuda roteiro, sabe? Em vários pontos da narrativa, o objetivo do herói é colocado em questão. E ele para, e vale a pena,
e ele meio que não sei o quê, e ele retoma, sabe? Pra mostrar que o desejo dele é virtuoso mesmo. E aí ele volta com tudo. Ou ele muda o objetivo, né? Ou ele saca que o É. objetivo dele era uma falcatrua e tem um novo objetivo pro último ato. E o Keaton não tem esse momento. Não. Tanto que é interessante isso. O Chaplin, eu não sei se isso o Pérez fala dessa forma, mas o Chaplin, ele é permeado desses momentos. Sim, E sim. o Chaplin, em vários momentos, ele entra na fossa, e daí ele tá sozinho, e ele tem que lidar com essa não tenho ninguém, tem que lidar com onde eu estou, sabe, vagando. E o Buster Keaton não, ele tá sempre tipo, não posso parar nunca, eu tenho que ganhar essa guerra, eu tenho que conseguir a menina. E ele vai de todas as formas, e isso essa busca implacável, digamos assim, que não dá brecha para solidão, nem como um questionamento, que é muito forte, assim, né? Que você fica... E que o Pérez fala que é uma grande arte do século XX ali, né? Que é tipo... Realmente, é um cara que não para pra pensar, assim. Ele tem o rolê dele e vai até o final, assim. E... É doído, né? Aí você vê que, na real, os filmes dele são bem mais doídos que o do Chaplin. Sim. Aparentemente não são, mas são. Sobre isso do rosto que o Marçal estava comentando agora dos filmes do Buster Keaton, tem algumas coisas, né, que o Gilberto Pérez fala e realmente estão, tipo, nesses filmes que a gente assistiu, que é tipo... Ele tem esse rosto que é um rosto aparentemente um poker face, né, tipo, um rosto que pouco se molda às situações. Ele é um rosto contínuo, assim, mas em algumas ocasiões, isso o Pérez destaca, parece que vem alguns... Por isso eu digo que tem essa... Quando eu defendo que esse tipo mente e corpo, nos filmes, nesses que eu assisti, pelo menos, eles são uma engrenagem só, é que tem alguns momentos que o Buster Keaton, um ator, tipo, deixa escapar pro corpo, para essa máscara, que é o rosto dele, uma espécie de eflúvio da mente, não é? Tipo, que a gente consegue perceber uma pequena hesitação, um pequeno delírio, tipo, de júbilo no momento que até o Pérez assinala, que ele consegue pegar na mão da garota que ele tanto quer, depois de dar um presente para ela, uma caixa de bombons, ela bota a mão ali, tipo, são todas convençõezinhas com as quais esse personagem vai lidando. E ele tenta o tempo todo conter esses sentimentos que afloram dentro dele, não é? Tipo, que querem fugir através dessa máscara que é o rosto dele, que querem, tipo, como ondas no meio do mar, querem, tipo, fugir para outro lugar, querem desabrochar, querem sair para a superfície. Só que o personagem tenta a todo custo conter. E nisso eu acho que tem uma... Não é bem um pensamento do Pérez aqui, é mais um resumo genérico meu aqui. É tipo, nessa tá a grande sacada, eu acho, do Buster Keaton enquanto artista-personagem dos seus filmes, que é uma crítica a algumas convenções bastante absurdas da nossa sociedade, né? Tipo, o fato da garota... Eu não gosto de você como um estudante da faculdade ávido por livros, eu prefiro que você, tipo... seja um esportista, um atleta, e não venha conversar comigo enquanto você não for um atleta. Não venha conversar comigo enquanto você não tiver em uniforme. Não venha conversar comigo no Navigator, por exemplo, enquanto você for um riquinho mimado, que ela também é riquinha. E, tipo, são coisas bastante inflexíveis, de fato, e que ele vai, através, tipo, das ações que ele vai executando, ele tenta se adequar. Mas, às vezes, escapam algumas coisas, tipo, que são a individualidade dele, a particularidade desse Buster Keaton enquanto personagem. Só que uma sociedade na qual ele tenta a todo tempo, a todo custo, se juntar, entrar em comunhão e casar com a garota, get the girl, como o Pérez diz, que é tipo casamento, é uma convenção para adentrar na sociedade,
ela talvez não admita uma individualidade, não é? Por isso, tipo, que o Keaton deixa, puta, eu tô sentindo uma coisa tão forte, uma emoção tão forte aqui dentro de mim, mas o rosto fica impassível, fica aquele rosto que é quase uma máscara de alguma outra coisa, de um alien, como o Gilberto Pérez às vezes chama o Buster Keaton. Enfim. Sim. É. Foi intenso. Então, só que tem uma. Aí, assim, nós já entendendo também, assim, né? É porque é interessante que nos filmes do Keaton, pelo menos no College, na General foi os que eu vi, eu não vi o Navigator. Primeiro tem essa coisa da moça, da mocinha ser a guardiã da sociedade, né? A guardiã da comunidade, assim. Tipo. Ela é só o porta-voz dos valores sociais, né? Não, e ela é bem cruel, assim, ela tá nem aí. Ela é bem flexível. Irredutível. Não, mas é que é difícil você falar que ela é cruel, porque tipo, ela não é um indivíduo à parte, né? Que tá querendo conquistar. Sim. Ela é a sociedade. Ela é a sociedade. Ela é A sociedade é cruel. Tipo, ela simplesmente é a metáfora. Mas tem essa. É porque eu acho que talvez como o Pérez defenda, é interessante como o Pérez ele busca e faz uma leitura bem complexa das camadas do filme do Buster Keaton, que em termos de ação é uma só, né? Isso que é interessante. É ele tentando pertencer, tentando ter um objetivo mega mecânico, do tipo, bem claro, assim, tipo, entrar no time da faculdade lá, ser um atleta. Aquele do ser atleta é ótimo naquele no college. E de você ser um atleta. Ele fala mal dos atletas no discurso e todo mundo fica bravo com ele, assim, tipo, tá, e como assim? São melhor que E todo mundo música. vai embora. Não, vou tentar entrar. Enquanto nos filmes, isso que é interessante, enquanto nos filmes do Chaplin, que são cheios de camadas, cheios de coisas intrínsecas, as relações humanas, o que o Pérez fala assim, ó, esse do Pérez tem mais camadas do que esse. Tipo, sim. porque esse tem uma relação assim do palhaço, que esse aqui não tem, esse aqui, isso aqui, que talvez tudo isso só seja possível pela forma cinematográfica do Keaton, pela construção dele, porque se você for ver mesmo em termos narrativos de ação de personagem, não daria conta. O filme, enquanto roteiro do Buster Keaton, não daria conta. Ele só dá conta dessas múltiplas leituras muito complexas pela forma cinematográfica, que vem tanto da imagem mesmo, da imagem do rosto do Buster Keaton, que vem da câmera do Buster Keaton, que vem da câmera da relação com o personagem. Do ambiente, né, aquele filme ali. Do ambiente, então não vem do... Interessante isso, como não vem do drama, a complexidade do próprio drama. Tipo, da complexidade do próprio personagem, da complexidade... Isso é bem interessante, assim. E isso também mostra essa camada do Buster Keaton artista, né? Que ele conseguiu fazer isso enquanto ele tinha uma autonomia para escrever os roteiros, fazer os filmes do jeito que ele queria. E quando ele assina lá o contrato com uma major para fazer filmes de roteiros de outras pessoas, que ele era podado, o cinema dele morre, né? O cinema dele perde toda a força, porque ele sempre foi esse artista completo, né? Com algo a dizer, com uma forma própria, com essa angústia que ele demonstrava nessa corrida louca sem ter muito um ponto de chegada, né? Que o ponto de chegada não tem tanto essa importância, né? E aí quando começaram a estruturar ele num esquema mais clássico, né? Isso para de fazer sentido, né? Sim. Sim. Antes de falar um pouco da linguagem mesmo, eu ia falar
Ei, caralho, esqueci. Deixa eu estar anotado aqui. O Se material alguém quiser tá. falar. O que eu ia Buster. falar? Buster Keaton. Ah, tá. É porque o Pérez, ele tem um viés, assim, nos capítulos, ele tem um viés político, né, do que ele considera mais efetivo para uma transformação social, né? E aí ele vai para lados polêmicos, né, que a gente terá em breve. Quem nos acompanhar aí vai ver que Fique ligado conosco. fique ligado, Eisenstein não é tão revolucionário assim. Ih, Vai, Mas- fala, Castilho, prossiga. Não, que é uma coisa que o Pérez deixa implícito, mas é um pensamento que eu fiquei, né, com ele na cabeça, que existem os filmes que já deixam dentro da obra deles, que já contém dentro da obra deles a transformação. E tem uns que contêm apenas, que eles te expõem apenas à inquietação, e a transformação é por sua conta, sabe? Por exemplo, os filmes do Chaplin são filmes que contêm a transformação dentro dele já. Ele já é um filme que transforma as pessoas em volta dele, o Trump ali, engraçado falar Trump, o, Vagabundo. o mendigo do Chaplin ali é o cara que transforma as pessoas se sensibilizam. Sim. Enquanto o do Keaton não sensibiliza ninguém. Ele mostra um cara se conformando, que nem o Marcel falou, é simples dramaturgicamente, do começo ao fim, as questões dele são só internas, e ele se conforma. Só que ele se conforma dentro de um negócio que você sente como algo meio esquisito, meio errado. Como o Nando falou, assim, ele tá abrindo mão de muita coisa ali, e que o filme não vai mostrar um terceiro ato em que ele realmente mostra quem ele é e é quem ele é de verdade, e aí as pessoas têm que gostar a partir do que ele é de verdade, e a sociedade se transforma por causa disso. Não, ele vai lá e do começo ao fim é aquilo ali, né? Então, é uma questão mesmo. O Pérez coloca implicitamente essa preferência pelos filmes que antes te causam essa inquietação, e essa inquietação está na linguagem, está nas imagens dele, como o Nando falou, está na atuação, está nessa limitação que você percebe, tanto da imagem, quanto da linguagem, quanto de tudo ali, né? É isso, assim, e como o Pérez considera mais efetivo um filme que não mostra o mundo se transformando, mas te instiga a transformar por sua conta depois que o filme acaba, sabe? Ele até usa uma frase que eu não vou lembrar, tipo, bem a tradução, assim, os termos que ele usa, mas talvez traduzindo de uma maneira meio tosca, vocês podem me ajudar se não for bem isso, que os filmes do Buster Keaton, eles são como uma espécie de sintoma de um mal-estar, não é? Sim. Eles não prescrevem ali o que estaria errado, e não prescrevem, como o Adriel falou, tipo, uma espécie de transformação. Mas eles deixam um mal-estar, não é? Um vago mal-estar, uma vaga inquietação, tipo, de que tem algo errado em alguma coisa, tipo, da sociedade na qual esse personagem está tentando se comungar. E a comédia é muito boa para isso, né? Porque o riso, ele acaba escondendo a inquietação, né? O riso, ele é ótimo para isso. Você passa, os filmes do Keaton são curtinhos, 1h20 rindo, sendo que a inquietação tá ali, se mexendo dentro de você, mas a risada, ela sobressai. Não, tem uma coisa aqui que eu acho que estava no... Não sei se estava na introdução ou na imagem documental, quando ele fala do cinema, que tem uma... Acho que está na introdução, que ele diz que o cinema, ele tem... Quando ele compara com a fotografia, só porque ele vai falar isso aqui um pouco do Keaton, de uma outra forma, que o cinema, ele de tão real, ele parece um sonho. Sim. O cinema de tão realista que ele dá uma sensação de alucinação. E que a imagem cinematográfica tem esse poder, assim. E aí ele traz o Keaton
porque o Keaton, ele tem um cinema que não é naturalista, ele até diz isso, o Pérez aqui, mas que ele busca uma mecânica muito real nos filmes. O Buster Keaton, a máquina lá tem todos os detalhes, né? O trem, por exemplo, assim, que tipo é bem não é nada cinematográfico, assim. É como se fosse um trem, como que funciona de verdade, assim. Sim. Você tem que ficar botando a lenha lá o tempo todo. Tipo, se fosse num Sim. outro filme, aquilo poderia ser um detalhe que, beleza. E Vamos ali pro não, drama. ali fomos pra frente. Ali não, tem todo umas... A São parte filmes que meio física, que né? estabelecem as regras de funcionamento, né? Isso, ele traz uma parte física do mundo, o Buster Keaton, de uma forma bastante verossímil, como se fosse, ao mesmo tempo que está num lugar de sonho, de delírio, assim. É doido isso porque parece que quanto mais físico essas coisas, mais onírico se torna no meio cinematográfico, né? E é isso que ele diz assim, do Buster Keaton, porque se você pegar aquela sequência do trem, principalmente, né, que, tipo, que ele fica em looping, botando aqui, aí ele para, ele tem que botar de novo pro trem voltar a andar, aquilo vai dando uma sensação onírica, igual você está falando, e aí ele traz essa coisa do Buster Keaton que está permeada, que o Adriel acho que usou essa palavra, está no texto também, dele ser um alienígena, né? Como se fosse uma pessoa que veio de fora, que está habitando esse planeta e não consegue dar conta das coisas daqui, e não consegue, e tenta entrar em conformidade, mas ao mesmo tempo tem o nativo e tem o, digamos assim, o forasteiro, o de fora, né? Tem o visitor, né? E aí, eu tô tentando chegar no Material Ghost. Sim. Vai lá, tá indo. Não, porque tá aqui. Aí, Tá aqui, tá eu tô tentando puxar o de trás pra frente aqui. E daí ele fala que o Keaton via o mundo como um lugar ao mesmo tempo real e ao mesmo tempo unreal, irreal. E que os filmes dele são ao mesmo tempo real e ao mesmo tempo irreal, que seria esse fantasma material. Que o filme dele tem ao mesmo tempo essa característica muito física, muito verossímil, digamos, da máquina, ao mesmo tempo tem uma parte onírica, que carrega justamente por não ser um filme naturalista. Tem essa coisa do Keaton querer pertencer e ao mesmo tempo ser de fora, então fica o tempo todo nesse... Sim, eu sinto que quando você está assistindo um filme dele, você tem a sensação que aquilo não pode estar acontecendo, assim, porque é muito maluco, assim, né? Tipo, é muito aquele trem indo, aquela ponte que é destruída, só que o fato daquilo de fato está acontecendo, assim, né? Tipo, de fato aquilo está, tipo, tem aquilo aconteceu para ser filmado, né? Não tem um efeito especial, assim, né? Tudo torna mais onírico ainda, né? Então, tipo, é quase um paradoxo, mas que faz todo sentido, assim, sei lá, tipo, quando você assiste, sim. O Pérez, ele sublinha isso em vários capítulos, né? E isso é muito verdade, né? Que se você filmar algo muito físico, às vezes você vai lá e sendo um cineasta iniciante, filma alguém fumando na janela, como sendo onírico. Mas aquilo é pouco onírico, na verdade. Tipo, aquilo é... Eu não estou falando que não usem essa cena, mas com esse objetivo, às vezes é um pouco raso, é um pouco redundante, assim. E quanto mais você... Porque a imagem já é um fantasma. A imagem é um fantasma. Então, vamos deixar o fantasma mais real possível, porque quanto mais real, mais ele assombra, né? Então, se você realmente... Aquelas imagens do Keaton lá, andando no trilho e pegando umas madeiras e jogando nas outras para tirar da frente, aquilo é muito onírico. Tanto que quando você vê, às vezes, pequenas montagens da magia do cinema, aquelas coisas hollywoodianas, quase sempre tem aquela cena do Keaton sentado, eu não sei o nome daquilo, mas na rodinha do trem, sempre tem aquela cena, e aquela cena hipnotiza, assim. Sempre de cinema. 10 melhores momentos
das comédias. Sim. Quando o Oscar vai fazer um resumo de sua história, assim, sempre tem esse trechinho. E o que o Marçal falou, assim, das regras, e isso o Pérez fala, e isso é muito interessante nos filmes do Buster Keaton, é que, por exemplo, quando você vai fazer uma animação que ela não tem nenhuma relação com a realidade, você pode fazer o que você quiser, você tem que primeiro criar as regras do seu mundo. Quais são as regras do seu mundo? O meu mundo... Seu mundo pode ser a maior piração, pode ser Finn e Jake lá, Adventure Time. Só que ele tem que ter as regras do seu mundo. E você tem que obedecer essas regras. O Buster Keaton, embora não fizesse animação, ele fazia filmes que são muito, assim, fantásticos, né? Que acontecem coisas fantásticas o tempo todo. Porém, eles estabelecem regras de funcionamento muito rígidas, assim, né? É uma máquina mesmo. E aí, de novo, vem a questão da máquina, né? E ele estabelece e ele segue. E sabe, se essas são as regras desse mundo, essas são as regras que esse pequeno corpinho do Buster Keaton aqui vai ter que, né, vai ter que fazer de um tudo aí para poder pertencer. Né? E dentro dessa coisa da máquina tem todo esse fascínio inicial com a máquina, o próprio cinema ser uma máquina, a máquina que vai ditando o ritmo do filme, né? Então, como no trem, né? Tipo, e também acho que tem muito uma metáfora da máquina como a nossa sociedade, da máquina como o ser humano cria a máquina e depois para usar a máquina, depois a máquina começa a usar o ser humano para ela própria, assim, né? Então acho que e isso está lá assim de uma maneira muito crua, assim, né? Muito intuitiva, assim. Ele estava fazendo aquilo porque era tipo como a gente hoje as máquinas elas meio que se distanciaram do nosso. Mas a máquina nesse sentido é meio que o aparato social, né? Tipo, a gente cria o aparato social para nos servir e depois a gente acaba servindo ele. Sim, então, é bem isso. É que eu tô lendo Walter Benjamin, eu tô meio influenciado. Mas aí, hoje paralelos aí, né? enfim. Hoje as máquinas, elas meio que perderam você perdeu a relação mecânica com elas, né? Você, tipo, sei lá, como um computador, você não sabe nada, tipo, da eletrônica dele, assim, né? Naquela época você vê a engrenagem funcionando, né? Você vê, o cara tem que jogar a lenha lá, senão para de andar o trem. E você vê isso, assim, né? E a câmera fotográfica também, era película, você via, tem toda uma relação física, assim, né? Com a máquina, que hoje já virou uma coisa mais abstrata, né? E naquela época você tinha que reagir àquilo, né? Era tudo muito... A gente estava passando de uma época artesanal, né? Que as coisas eram artesanais para uma era mecânica da Revolução Industrial, né? E acho que, de alguma maneira, o Keaton ele consegue captar essa transformação, né, de sociedade. E isso também tem a ver com esse se adequar no mundo, né? Aí já estou viajando, mas que, de alguma maneira, essa construção de você ter um casal, construir uma família, isso tudo foi ganhando mais peso a partir da Revolução Industrial, né? Ou a partir da elaboração das sociedades europeias. Antes tinha muito a comunidade, né? Que o Ford tanto valoriza, mas que isso foi se perdendo cada vez mais, indo em direção ao indivíduo perdido na cidade, que a gente vai desembocar lá no eclipse do Antonioni, né? Tipo, acho que tá tudo meio conectado, assim, né? Tipo, dá pra traçar paralelos e começou aqui, né, de alguma maneira, né? Então é interessante isso. A década de... Não pode falar. Porque formar casalzinho, Jesus já falava que é pra formar. Mas não, então, mas não, é porque é doido porque eu tava Ele não lendo foi hoje. o primeiro. Eu tava lendo hoje uma matéria que o cara fala de como os europeus pensam diferente. E aí, por causa como a colonização não, a criação católica modificou o pensamento para formar casalzinho. Então é tipo uma coisa meio que herança do cristianismo. E isso foi se espalhando da Europa e o pensamento ocidental dominou boa parte do... Hã? Os pinguins também são casais. E os pinguins? Não, nos pinguins não, mas, por exemplo, os chineses
já tem um outro modo de pensar, assim. Ah, não, chinês é diferente. Cara. Não, mas assim. Eu sabia que o Renato falou isso, eu falei, Marçal não vai aguentar. Marçal é o Buster Keaton. Ele mas é uma outra. Ele tenta conter, mas tipo a Flora. Não, vai, fala. Ai, Marcelo. É uma outra. Vou dizer assim. Cultura. Cara, não, aí entra uma coisa assim, tipo, cara, desconhecida. É um outro modo de ver as coisas, assim, tipo, é muito diferente. Sim. Que não dá nem pra você enquadrar como asiático, assim. Tipo, o da China é meia parte mesmo nesse sentido. Quando a gente fala assim, o Ocidente, o modo Ocidente, daí tem o modo do Oriente, mas, cara, um sul-coreano hoje é um americano, o japonês hoje está muito mais perto de um americano, e o chinês já não, assim, né, tem uma outra... Essa coisa de formar casalzinho é muito complexa, né? É muito complexa. Isso aí na pré-história era positivo para sua sociedade sobreviver, que você tivesse uma certa monogamia, senão sua comunidade se extinguia rapidinho. O Buster Keaton, assim, tipo, os 3 filmes que são mais citados nesse capítulo do Paris College, o Navigator e o... É interessante pensar isso mesmo. E o The General. O The General também. Os 3, esses 3. O objetivo dele é realmente formar um casalzinho, não é? Sim. Entrar na comunidade. Entrar na comunidade. E essa aí é como se fosse a representação, né? Sim, é a representação disso. Mas tipo assim, se você for ver no seco, é isso aí. É formar casalzinho. Mas uma coisa que eu ia falar, assim, que eu não sei de que ano que são esses filmes, mas eu acho que é década de 30, 20, assim, né? 20. Porque é interessante pensar que mais ou menos por aí, no cinema russo, o oposto da relação do indivíduo com a comunidade, né? Nascendo no cinema, numa forma cinematográfica, assim. Tipo, enquanto aqui o Buster Keaton levanta uma problemática dessa relação de pertencimento, indivíduo-comunidade, ele invoca, usando uma palavra que o Adriel disse, inquietação, envolve... Cara, lá no cinema soviético não, né? No cinema soviético, a comunidade tendo uma força, o indivíduo sendo suprimido, né? Sim. Uma coisa como se fosse um bem maior, né? O bem da comunidade e a forma do cinema mesmo indo nessa direção, assim. E aqui, tanto você pega no próprio Vertov, assim, no Homem com a Câmera, tipo, a força da máquina, né? Força do trem, né? Tipo, ele filma também o trilho 200 vezes no Homem com a Câmera, você vê, tipo assim, como se fosse quase como um hino enfim, dessa força. E a máquina como símbolo de uma sociedade, né? De uma comunidade. Eu acho que é um pouco diferente como que esse contraponto, assim, né? Tipo... Os anos 20 é a década que estourou essa celebração do industrialismo, né? Da cidade. E aí isso teve várias formas, né? Mas isso é mais forte até fora do cinema, né? Tipo, futurismo, todos aqueles movimentos assim que a galera chegou. E aí são várias visões, né? A visão soviética como a visão de um novo Estado que estava nascendo e havia muita esperança a respeito do que ele poderia ser. Então a galera via com exaltação, né? O trator, a cidade, o trilho e não sei o quê. Alguns viam com certo cansaço, né? E outros viam de uma maneira sábia, como Sim. O Murnau no Aurora. Ele mostra a cidade e mostra, tipo, isso aqui não tem como você... É irreversível, né? Essa cidade, essa coisa urbana. Ou mesmo Metrópolis, né? Do Fritz Lang, daí é uma baita de uma crítica, né? Essa mecanização da porra toda. Mas o Aurora é mais assim... É mais quase que um manual de instrução de como você consegue preservar a sua humanidade nesse mundo. Tentar, né? Tentar. Mas eu acho massa como o Dovchenko no Terra, né? Tipo, a coisa da chegada das máquinas lá, né? Tipo, o trator é uma celebração, né? Tipo... mas assim, eu acho que que do Terra já é um filme que foge à lógica soviética. A dominante, né? Mas eu acho interessante, assim,
no Buster Keaton, ele coloca tudo isso como uma inquietação, como uma angústia, tipo, puta, qual que é o meu lugar nisso tudo? O cara era um visionário, né? Exato. Não, eita! É Caralho! o tio aqui. Que isso aí, que entrou. Tá com colar na cabeça. Pô, não, O material fantasma! Não, é aqueles E dinossauros, ele tá vaza ligado? ali. É. Não, parecia Que um abre um plano negócio assim. do Navigator, que abre as portas lá, daí ele olha pra trás e as portas fecham. Você não sabe o que é importante nesse quadro, né? É. Seu Não, é um quadro de macaco, filme de seu de tio lá terror. atrás. Sutilmente. mas o... Retomando aqui, porque já entrou... Mas só tem alguém parado lá atrás te olhando. Você tá sozinho? Hein? Tem. Não tô zoando. Mas é que esse plano tá muito um filme de terror. Ele assim. tá muito filme de terror. Fecha a porta aí, Marcelo. Então, mas daí é isso, que no Buster Keaton tem essa inquietação, essa de não saber lidar direito, e esse pertencimento como uma coisa meio... Ai, Jesus, não sei se isso Sim. Mas tem uma coisa que o Pérez também fala no livro que é interessante, que o Keaton, ele é um especialista na máquina, vamos supor, no The General. E aí ele utiliza esses conhecimentos dele para conquistar a garota, né? Tipo, a máquina é o instrumento que ele usa para, de alguma maneira, se inserir na sociedade, né? Então, você precisa... Ele acaba usando os talentos dele, assim, né? De, tipo... ele não tem a capacidade de ser um soldado lá, né? Mas ele tem o conhecimento técnico da máquina, Sim. que acaba valendo mais de uma maneira engraçada, né? Mas acaba servindo para os fins dele Eu lá. acho uma sacanagem que ninguém conta pra namorada dele, no general, que ele é um valioso engenheiro. Os caras falam, a gente não vai te alistar, não, mas não conta o motivo. Porra, sacanagem, hein, velho? Mas aí perde toda a graça do filme. Perderia o filme. Não, mas é interessante como o Buster Keaton ele é bom nas coisas, né? Tipo, ele é um cara que não se encaixa, mas ele é proficiente nas coisinhas dele. Sim. Sim. E é quase que uma metáfora do próprio Buster Keaton, assim. Tipo, eu sou um cara que não me encaixo, eu sou um alien, mas vamos combinar, eu sou bom em fazer esses filmes aqui. E é o que é tentando fazer esses filmes que eu sou realmente os meus personagens, assim. Eu tô cortando um dobrado aqui para tentar Bewilder the Equilibrist lá, que é o capítulo do filme, né? Tipo, para tentar pertencer, partindo do princípio que eu sei fazer um negócio muito bem, assim. Sim. E o cara do general, o protagonista, ele é muito bom, assim. Ele é proficiente ali no trenzinho dele, ele sabe de tudo ali, né? Tudo que acontece no trem, ele sabe. Mesmo que ele não note um exército passando nas costas dele, ele é muito bom no trem. Outro exemplo chegaremos aí. De máquina que é interessante, que é do Navigator, quando ele... Não sei se você viu, quando ele tá lá... Ele é tipo meio que um cara da High Society, e ele não consegue nem cozinhar um ovo, não sei o que, fazer um rango. E aí passa uns dias que ele tá lá no navio, e desenvolve um monte de engenhoca, assim, pra, tipo, fazer tudo pra ele, assim. Tipo, a máquina, ele se utilizou da máquina para resolver os problemas da vida dele, e, tipo, é interessante. Esse filme é curioso de se observar, até nessa relação que, agora eu não lembro quem que começou, se foi o Marçal, se foi o Adriel, mas os dois trouxeram pontos em relação a, tipo, como certas culturas, e no caso o cinema soviético, celebra uma espécie de celebração em relação às máquinas, como a máquina, um símbolo de modernidade, que é um símbolo de uma comunidade, de uma sociedade. E no Navigator, esse simulacro de sociedade é um navio de guerra à deriva no meio do mar. Tipo, muito curioso. E é muito assustador o aspecto de material fantasma, e de fato fantasma, que esse navio adquire quando o Buster Keaton entra pela primeira vez. Tipo, ele compra uma passagem, e a passagem é pro dia seguinte, e aí, dia seguinte às 10 horas da manhã, e ele fala, eu não acordo tão cedo assim, não. Então ele vai dormir, vai passar a noite no navio, só que o navio ele foi sabotado, os caras
agentes secretos de outro país botaram um navio à deriva no meio do mar, depois de ele entrar a bordo. E ele se depara com um navio muito hostil. E essa locação real, que eu até pesquisei, é de fato, tipo, obviamente não a deriva no meio do mar, mas é um grande navio. Eles filmaram ali. Ele tem um aspecto de navio fantasma, abandonado, vazio, oco, tipo uma máquina oca que só adquire uma espécie de vida, como o Renato comentou, quando o Buster Keaton encontra a garota que também está convenientemente ou inconvenientemente a bordo do mesmo navio. E eles começam a elaborar essas trucagens ali para os dois poderem sobreviver. Ele não consegue fritar um ovo no começo do filme, ele não cozinhar um ovo, na verdade. Ele não consegue abrir uma lata, e eles vão ali, os dois, casalzinho, simulacro de sociedade, a parte da sociedade, tentando aprender a viver, a sobreviver nesse lugar que é muito hostil para eles. E a maneira como ele filma essa locação, essa paisagem, esse ambiente, para mim, eu acho que bom, eu não vou dizer mais que é o General, porque tipo, acho que tem uma coisa no General que é muito esse material fantasma, mas esse navio abandonado me bateu com uma coisa muito forte, assim, sabe? Esse navio à noite ali, enorme, essa máquina feita para levar pessoas de um lado ao outro dos oceanos, mas tipo a deriva, só com os dois ali, enfim, filme curioso. Uhum. Não, duas coisas. Uma curiosidade, assim, que eu assisti no canal do YouTube, assim, aí era, tipo, antes, no começo, assim, eles botaram, tipo, um aviso, assim, falou assim, não, esse filme tem preceitos muito preconceituosos, e vocês viram isso aí? E aí... Do eu achei Navigator? engraçado. Hã? Navigator. Porque, tipo, tem os índios são os canibais, eles são, tipo, eles mega estereotipados, assim. são. E eles são canibais muito persistentes, eles percebem Eles são bastante. uns canibais meio, tipo, sem cérebro, assim, sabe? É tipo enfim, aí... Eu achei engraçado, esses dias, só um parênteses, eu fui assistir um negócio no Disney Plus, lá no negócio da Disney, que tá na outra casa lá, e aí eu fui assistir Bambi, algum desses filmes antigos, assim, sabe? E, cara, antes de começar o filme, tinha um letreiro que é que nem quando você vai fumar um cigarro, assim, sabe? Que realmente estava assim, tipo, esse filme contém coisas preconceituosas, contém estereótipos, tipo, racistas, contém isso. Tipo, a Disney hoje em dia não mais compactua com isso, porém a gente não mudou o filme porque senão ia não sei o quê, e é isso. Assistam, mas estão avisados, sabe? Tipo, Achei muito louco. a galera que não salvaguarda, assim, né? Tipo, ó, aqui, ó, tô avisando aqui, fica por sua conta e risco aí. Não, o Não College concorda com isso aí, não. lá. Oi? No College tem um blackface, assim. Mas no college não tinha aviso, não. Aí, tá vendo? Por que não tem aviso no College? Eu não tenho aviso. É que o college acho que é menos conhecido, né? É. Mas o próprio Pérez fala isso, né? Que o college é um filme menos divulgado. Mas não, o que eu ia falar é assim que eu achei outro aspecto que o Nando tava falando, eu me lembrei, que tem uma coisa como o Keaton filma, assim, tipo, umas piadas de câmera mesmo, assim, né? Tipo, do uso da câmera, como um modo de fazer humor que é muito interessante, assim, e acho que nisso acaba entrando o material fantasma também, assim, no que ele faz. Tem um momento do Navigator que ele tá procurando a menina, eles não sabem que eles estão lá ainda. E aí fica, tipo, meio gato e rato, assim, só que é, tipo, pura montagem, pura composição, e aí você fica, tipo, meio hipnotizado por eles, tipo, andando pra lá e pra cá naquele navio, assim. E é uma coisa que caiu em desuso, assim, tipo, não tem esse tipo de coisa. Enfim, também tem uma coisa do cinema mudo, né? Mas eu acho que esse tipo de operação cinematográfica, além de ser muito rico, assim, acaba possibilitando você explorar melhor essa característica de material fantasma, né?
E nesse caso pelo humor, né? Que é bem... Não se faz mais isso mesmo. né? Não, por mil motivos. No máximo você vai encontrar um Mr. Bean aí, mas Já é anos 90. anos 90. Mas é diferente, porque o Mr. Bean... também não tem a questão da câmera. Sim, E ele o é personagem. físico, assim, ele tem muito uma coisa, tipo, do gesto, do rosto. Nesse daí, tipo, é um plano geral, assim. E eles ficam meio que, tipo, andando pra lá e pra cá, assim, tipo... Ou mesmo as piadas no trem, né, Sim. a general lá, tipo, aquela madeira que ele derruba, aí cai tudo, aí não sei o quê, daí trava no meio do... Enfim, umas coisas que... Isso é interessante de se discutir também, que tem um momento já próximo do final do capítulo, que ele retoma, né, essa contraposição que faz entre o Buster Keaton e o Chaplin, e ele cita que os filmes do Buster Keaton eles foram revisitados, né, a partir dos anos 60, quando começou quando houve uma espécie de mudança na teoria do cinema, e o André Bazin estava bastante em voga com a teoria dele Do plano sequência, do né? plano sequência. Tipo, e o Pérez fala que o Keaton ele não corta onde outros diretores cortariam. Ou seja, dentro dessa ideia do Gilberto Pérez, o Keaton não corta para closes, ele não se utiliza muito de closes, a câmera dele não revela detalhes que dramaticamente, narrativamente seriam importantes a gente conhecer antes dos personagens para o desenvolvimento da sequência e tal. E isso é interessante de se pensar também dentro disso que o Renato falou. Tem vários momentos dos filmes do Keaton que é essa ideia da profunda limitação desse personagem diante do mundo no qual ele está inserido, não é? E o Keaton filma dessa maneira. Tipo, ele não aproxima a câmera quando a gente sente que uma emoção demandaria que a gente se aproximasse. A câmera dele não revela algo pra gente e não pro personagem. Tem uma espécie de... a gente comentou isso lá no começo aqui da reunião, que não é comunhão com o personagem, né? Mas uma espécie de... Esqueci a palavra que alguém usou aqui, mas é uma espécie de estar ao lado. Tipo, também não é partilhar da mesma visão do personagem, mas é uma espécie de simpatia, talvez, com a posição que esse personagem ocupa no mundo. E eu até escrevi aqui, deixa eu só pegar aqui, que eu queria soltar esse pensamento aqui. Que é... bomba. Não, bomba não. Cara, como é que esse personagem, filmado dentro dessa estética, dentro dessa narrativa desses filmes, como esse personagem poderia dar conta do mundo, não é? Tão limitado quanto ele é. Ele é um só, ele tem 2 pernas, 2 braços, tem uma cabeça. Tudo que ele quer é pertencer ao mundo, mas por mais que tudo que ele faz parece que, tipo, é limitado, não é? É, tipo, é limitante. É uma das coisas que bonitas que o Pérez traz no capítulo, e me chamam muita atenção nesses 2 filmes que eu revi agora para a discussão nossa aqui, que é essa espécie de... não é material fantasma ainda, material fantasma é outra coisa que a gente está conversando, mas essa espécie de estética do visitante, não sei se eu me faço entender. Sim. Eu ia falar que isso é muito interessante nos filmes do Keaton, que tem um princípio assim bastante conhecido, né? Que o drama é um plano fechado e a comédia, que a tragédia é um plano fechado e a comédia é um plano geral. Que se você olhar de perto é drama, se você olhar de longe é comédia. Esse é um princípio, assim, né? E o Pérez, ele tem toda esse discurso dele, essa postura dele, em prol de um cinema mais analítico, em detrimento de um
que é mais, assim, mergulhando no personagem e nas emoções, que inclusive, nesse capítulo, ele chama o Hitchcock de manipulativo. Ele chama em um momento, assim, ele diz que o cinema do Hitchcock manipula. E a gente vai ver esse padrão ao longo de todos os capítulos desse Pérez anti-manipulação, anti esse cinema... inclusive, aí caindo na questão do Chaplin, o Chaplin, ele faz uma comédia, mas ele faz uma comédia de personagem, né? Ele faz uma comédia que é cheia de closes. Sim. Porque você precisa sentir o que aquele personagem sentiu, você precisa ter aquela empatia, aquela coisa que nem o Nando falou no começo do capítulo, essa intimidade com ele, mesmo que ninguém mais tenha, o espectador tenha, porque o espectador é privilegiado, é sensível. E aí o Pérez cai no Buster Keaton muito por essa coisa, por essa preferência, por essa imagem analítica, né? Tipo, é uma imagem de análise, assim. É uma imagem que se põe num lugar que analisa a condição dessa pessoa tentando se encaixar. E só que ele vai um passo além, que nem o Nando falou, essa imagem também é limitada, e ela se mostra limitada por alguns dispositivos e alguns recursos que o Pérez cita ao longo do capítulo, né, como exemplos dessa limitação do personagem, que para o Pérez realmente foda, assim, uma coisa realmente muito condizente de um diretor fazer perante de uma postura do diretor perante um personagem limitado, é ele também se mostrar limitado. Que ele fala que não é o caso no Hitchcock, porque o Hitchcock você mostra um personagem limitado, você segue um personagem limitado no sentido, ele não sabe onde está, ele não sabe onde está o assassino, ele não sabe, ele tem uma limitação naquela situação. E a câmera mostra isso de uma maneira manipulativa, porque a câmera, que nem o Marcelo falou no começo, ela é absoluta, né? Ela sabe das coisas. Ela joga com isso, né? Ela joga com isso. Ela pode estar sendo limitada, mas mesmo na limitação, ela é absoluta, né? Enquanto que a câmera daí do Pérez, e aí o Pérez fica ali umas 5 páginas falando do momento no general, né? Que ele está em cima do trem, e é um momento famoso, e passa um exército atrás dele e ele não vê o exército. E aí você fica tipo, olha que personagem bitolado, né? Ele tá tão na pira dele que o mundo em volta dele, né, passa despercebido. E aí ele olha pro lado da câmera, aí acho que tem um corte depois, e aí tinha um exército atrás da gente também. Ou seja, a gente fez igualzinho o Buster Keaton. Nesse sentido, a gente não viu o exército atrás da gente. E aí o Pérez adora isso, ele pira. E com razão, assim, é legal. Realmente. Mas é isso. E é uma coisa que vai se repetir depois com Antonioni, olhar do Stranger. Do estranho. Essa coisa toda. Só fazer rapidinho, mas só fazer um coach daí que deixei marcado aqui por coincidência, que ele fala que o corte do Keaton não tem propósito dramático. Ao invés disso, ele atua como um lembrete que o mundo é sempre maior do que a gente consegue ver. Sim. O coach tá no livro, né? Então é meio que isso que o Adel tava falando, assim, né? Não, mas porque esse plano que abre normalmente seria como se fosse uma linha de ação num filme convencional, digamos. Se tivesse esse exército do lado, seria mais uma linha de ação paralela que criaria um efeito dramático, que lá no final talvez esse trem ia colidir com esse exército, ou o exército... Não, na verdade não. Ele só cria esse como se fosse mais uma coisa da paisagem. Tipo, essa paisagem é tão gigantesca que é um fenômeno da vastidão, do que não consegue ser visto, que não tem um efeito dramático. Sim. Enfim. Não, e não só isso, como tem um efeito de tipo, vocês estão focados no drama aqui, mas tipo assim, tem muita coisa acontecendo além disso, assim, né? Tipo, vocês só estão vendo aqui um recorte, né? Ele ajuda a lembrar que o cinema é um fantasma material, né? Essa operação. Sim. Não, e ele fala que... Aí eu acho que eu lembro bem. E ele fala que a operação reversa se dá com Chaplin, não é? Que se o Buster Keaton tem uma visão limitada, porque ele é um só e o mundo é muito vasto, nos filmes do Chaplin parece que o ambiente,
o lugar onde ele está inserido diz muito respeito ao personagem do Chaplin, não é? Ao mendigo. Sim. Aquilo vira um palco pra ele fazer um show, Virou né? palco pra ele fazer um show, E o exatamente. bicho ele tá naquela cabana do frio lá, acho que é The Golden Rush, né? Que ele tá na... E aquilo vira como se fosse pra ele fazer uma performance. E ele é muito foda, as performances são muito foda. Mas vira um palco pra ele, né? Sim. Agora brilhe. Brilhe. Né? Tipo, e aí vai lá, pega o cadarço e faz um macarrão. Ele é um man, assim. Mas assim, eu acho a diferença grande também. Isso não acho que, óbvio, o Pérez vai para um lado do cinema, da natureza, da coisa. É que o Chaplin, ele fala sobre valores morais, né? E o Buster Keaton não entra nesse mérito. Ele não vai julgar a comunidade, se ela é boa, se ela é má. Ela não julga... Ele não julga. O Chaplin já vem nesse outro lugar, das virtudes, das pautas, da humildade, da solidariedade. Enfim, O Keaton vai para um lugar mais existencialista, assim, né? Existencialista. Vai o seu lugar no mundo e na sociedade. O Chaplin já vai julgar a sociedade em si, né? Ele cria valores humanos. Ele cria valores. Né? Ele é um pouco social, né? Os filmes do Chaplin. Mas tem uma coisa que é interessante, assim, porque isso que o Adriel tocou num ponto que eu acho bem interessante no contraponto ao Antonioni, assim, do Buster Keaton. Porque o Antonioni, ele é um cineasta que, cara, você pode afirmar com certeza, tipo assim, que ele, a priori, ele tem consciência do que ele tá fazendo. Tipo, o cinema do Antonioni é existencial no sentido de tudo, do cabo a rabo, a técnica. E o cinema do Keaton até diz isso, Pérez, que é um cinema intuitivo. É um cinema de um cara, tipo assim, mal alfabetizado, devia ser, que meio que vai se virando na vida, foi parar em Hollywood. Cresceu dentro do circo, né? Cresceu dentro do circo, e ele vai montando essa estética, vai montando essa história, só que tanto é que, tipo, essa complexidade de um cinema intuitivo, talvez ela fica ainda maior, né? Fica mais, assim, da onde que vem, né? Tipo assim, da onde vem essa voz, né? Tipo assim, como que o cara fez isso, né? E, sabe, foi concatenando num lugar. Mas é óbvio que a intuição envolve muitas coisas, né? Tipo, não quer dizer que o cara ele tem noção do que ele tá fazendo, mas tropeçou numa câmera e formou um belo plano. Mas, por exemplo, assim, eu não consigo afirmar, por exemplo, de verdade, assim, que o Keaton, de fato, não queria que a gente se identificasse com o personagem. Não consigo afirmar isso, sabe? Não, tipo, assim, e talvez até seja mais complexo, né? Tipo, o fato dele querer, tipo, e meio que na estética dele não tá isso, mas, enfim, não parece esse cinema consciente de falar assim, ó, eu quero botar uma limitação no meu personagem, a câmera limita, e a gente não vai se identificar com esse protagonista igual com o Chaplin, por exemplo. Não, me parece que... Sabe? É um estado de espírito, né? Um estado de espírito leva a isso, né? Enquanto a câmera do Antonioni, não. A câmera do Antonioni, ela tem consciência de que ela não quer o point of view of a stranger, né? Sim. É só porque a palavra análise tem uma coisa meio forte, assim, né? Tipo, no caso do Keaton, enquanto fazia cinema, me parece tudo menos análise. Tipo assim, ele tá analisando nada. Tipo assim, ele tava fazendo... Essa é uma boa pergunta, né? Porque o Antonioni era um intelectual, assim, absurdo. Agora, se o Buster Keaton era ou não sei. Parece que, tipo, o Buster Keaton poderia viveria em um mundo dirigido pelo Antonioni, talvez. Porque me parece que... Não sei, assim, mas esse cinema do Buster Keaton, ele me parece um cinema, assim... Aí eu posso... Nossa, aí eu vou cair muito do cavalo. Tipo, se eu pesquisar depois, assim, tipo... Cara, de uma família francesa. Ele tinha pós-doutorado. Tinha pós-doutorado, o bicho sabia falar 8 idiomas e... Mas me parece um cinema meio bruto, assim, né? Tipo, bruto assim, tipo, cara, o bicho é mão na massa mesmo, corporal e... Mas tem uma coisa do Keaton também, da biografia dele, que é isso dele, tipo,
só fazer sucesso até ele entrar no estúdio, né? Que daí ele se fudeu, ele não conseguiu fazer a transição pro cinema sonoro. E daí tem aquele fato que, ironicamente, o que salvou ele da decadência, lá, do alcoolismo, foi fazer um filme com o Chaplin, né? Aquele Luzes da Ribalta lá. Que daí foi a única participação deles, daí depois disso ele parou de beber, casou e fez meio que uns papéis secundários. Não, tá vendo? O Chaplin salvou ele com os valores dele. Mas não sei a que ponto salvou mesmo, assim, né? Às vezes o cara, tipo, só viveu como sabe assim? Não, salvou. Salvou da solidão. Tem um depoimento do Keaton. Não, pode ser que o Chaplin seja que nem o Didi e Dedé. É verdade. Pode ser. O Chaplin é o Didi. Mas qual que é a relação do Didi e Dedé? O Didi acabou com o Dedé. Porque, tipo... o Didi é cuzão. Os Trapalhões, né, tipo, eram os 4, né? Daí o Didi virou uma grande estrela lá e os outros meio que se fuderam, né? E depois o Didi chamou o Dedé pra participar com ele lá também. Eu tô uma frase assim Quer falar? Fala aí primeiro. Eu ia falar nada a ver. Não, acho que o meu nada a ver. É nada a ver. Não, só que eu ia falar dessa coisa do trabalho, assim, porque eu tava lendo umas coisas do John Cage, nada a ver, o músico lá, e aí ele fala uma coisa, assim, do tipo, inclusive é uma das regras, eu imprimi regras de John Cage, ele falou assim, a única regra é trabalhar, se você trabalha, você vai chegar em algum lugar, tipo, são as pessoas que trabalham que acabam eventualmente, ele fala, tipo, catch on to things. Tipo, você pode enganar os fãs, mas não os players. Ou seja, a gente parte de um princípio que o Buster Keaton não era um cara teoricamente erudito, porém ele fez tantos filmes que eu acho que ele chegou num pensamento e numa complexidade artística fazendo, sabe? Eu acho que ele era consciente dessas coisas, mas ele era consciente não talvez com um background teórico que tinha o Antonioni, claramente, assim. Não, isso sim. Não, até porque se você pega aquele curta dele do sonho lá, tipo... O cara é um mágico, assim, do cinema, né? Fazendo... Sherlock lá. O Sherlock. Sim. Eu acho que foi aos poucos, assim, ele é claramente um cara inteligente, ele fazia um... Oi? O Marcelo, muito engraçado. Aquele curta lá do sonho. O Sherlock lá. Eu tenho vocês que podem me assessorar. Os termos corretos. Aquele curtinho do Buster Keaton. Prossiga, por favor. Não, é isso. O cara aprendeu fazendo, né? O cara chegou num nível de pensamento do fazer cinema. Porque, cara, quando a gente faz um filme, quando a gente faz um curta, a gente já sai cheio de pensamentos do que a gente aprendeu. Imagina o cara que fez, assim, 10 longas, assim, até realmente começar a ser um gênio. Ou seja, é isso, cara. O cara foi pegando e fazendo, assim, e como diria John Cage, é fazendo que você pega o jeito. Mas, ao mesmo tempo, tem assim, dentro desse pensamento, é interessante pensar... tem algum momento do livro, do capítulo, que o Pérez fala... o primeiro full-length movie do Buster Keaton. Talvez seja aquele Our Hospitality, algo assim. Tipo, é um desses filmes que já é genial. Tipo, e é o primeiro. Uhum. Aí, fica, qual que é o cara é um grande trabalhador, ou talvez ele tenha... Eu confesso que eu, sem pesquisar nada a respeito da vida do Buster Keaton, mas assistindo os filmes dele, me parece que o Marçal tá certo nessa suposição, tipo, de o Marçal e o Adriel. Ele atingiu uma filosofia, um pensamento, tipo, de cinema artístico muito forte, fazendo os filmes sem uma espécie de bagagem intelectual anterior. Posso estar enganado. Mas assim, ele é claramente um gênio, né? Ele não é tipo o John Ford, que fez uns 30 filmes medíocres antes de começar a ser um gênio. Mas é porque é interessante, né? Assim, historicamente, quando a
ler sobre Hollywood dos anos 20, era, tipo assim, trecheira. Era um lugar, assim, cara... Fala, Marcelo, fala. Era um Não, esgoto. mas é... Tipo assim, O que é isso? Ah, não. não, eu digo assim, eu acho que é muito mais provável que o Buster Keaton tenha vindo desse lugar do circo, sabe, Não, ser isso eu levei, isso eu sei. porque Hollywood tem isso, cara. Tipo assim, eu já li uma vez que, tipo, que os judeus que depois dominaram a indústria, cara, diz que eles foram lá porque ninguém queria ir. Tipo assim, ninguém queria ir. É uma parada, assim, meio bizarra mesmo dessa indústria, assim. Sim. E imagina, de estrutura, de você ser muito precário, assim. Sim. Então, Sim, não, inclusive na década de 10 em Hollywood tinha muita mulher trabalhando lá, muita mulher montadora, muita mulher, tipo, coisa que naquela época a mulher não fazia em lugar nenhum, justamente porque Hollywood era um lugar que dava para ir, era um lugar meio da galera outsider, assim. Sim. Só Mas ao naquela mesmo época, né? Depois já se tempo, estruturou e já... esses filmes, principalmente o Navigator e o The General, eles são big filmes, assim, né? Então, Filmes com um orçamento bem alto, porque tem o um. Navigator tem um puta de um navio, né? Tipo, aquele navio Não, e aquela é cena subaquático. subaquática, Eu vi que não ele é tentou assim. filmar num lago, tipo, numa piscina lá de Los Angeles, que era muito pequena pra ele. Que ele queria deixar a câmera num plano bem aberto, assim, pra de fato mostrar, como é de praxe no Buster Keaton. Aí ele Sim. foi pra um outro lugar, pra um outro lago, que mesmo assim foi adicionada muita água para encher o local e quebrou o fundo. Tipo, de tanto aparato que ele moveu ali para fazer aquela sequência. Só uma Sim. curiosidade. Dentro disso que o Adel tava falando, assim, dessa coisa de você ficar executando e com isso você se aprimorar no ofício, né? Eu fiquei pensando, tipo, no Ozu, né? Como o Ozu tem aquela frase famosa que ele é um fazedor de tofu, né? Que sempre, tipo, ficava, tipo, buscando fazer o melhor tofu possível, mas a matéria-prima era sempre a mesma. E ele foi um cara que relutou muito para entrar no cinema sonoro e depois para entrar no cinema colorido. Então, e aí como no Keaton, o fato dele ter entrado ele não conseguiu fazer a passagem, né? Então, de Sim, repente, se ele tivesse tipo, segurado um pouco a onda e tal, enfim, não sei, eu tenho que ler melhor a biografia dele, mas isso acabou acabando com a carreira dele, né? Eu acho que nisso você ser intelectual ajuda, sabe? De você ter uma carga teórica ajuda, ajuda de você fazer essa transição quando o ambiente exige. Porque, por exemplo, só no livro do Pérez, a gente já viu esses diretores pioneiros que desenvolveram por si só, trabalhando uma técnica e que não conseguiram daí depois ir para outro lugar. Por exemplo, o Griffith, que foi assim um grande fundador dessa arte dramática, cara, a época de ouro dele foi em 5 anos. 5 anos. Aí depois já começou a inventar novos recursos linguísticos, ele já ficou para trás, porque quando você aprende fazendo, você cria aquilo na sua pele aquilo é muito profundo, né? O Chaplin, mesma coisa, no cinema sonoro, o Chaplin morreu, né? O Chaplin continuou fazendo filmes mudos para tentar, tipo, em 35 ele fez lá o Modern Times, que em 35 já era só som, ele ainda fez um filme mudo. não nesse capítulo, mas no anterior, quando o Pérez cita esse caso do Griffith, ele cita aquele Porter, Edwin S. Porter também, né? Sim, Tipo, também. e ele usa um termo que é teimoso, né? Os caras eram cabeçudos. Eles não queriam fazer, tipo... Pô, mas pensando, né? Essa espécie de transição desses caras que se consagraram em uma espécie de cinema para tanto uma evolução técnica, né? Que é a evolução do cinema sonoro, tipo, deve... Não sei se foram muitos os que conseguiram de uma maneira plena, não é? É porque eu sinto, assim,
E aí eu posso estar... Mas no meu... o foda... Tem muito... Não, já muda completamente, né? A dinâmica, né? Tipo, vamos botar um som aqui. Botar cor. Já é beleza. Sim. Mas eu acho que o mais difícil é a relação com o público. E aí... Porque é isso. O cinema de Hollywood, eles só querem saber do bem bom aqui. Tipo, então, se você ainda é capaz de fazer um cinema que venda, de fazer filmes que sejam que lotem as salas, você vai continuar. Isso nunca vai ser um problema. Eles não vão chegar pro Chaplin ou pro Keaton e falar assim, não, ó, você continua um fenômeno, mas você não faz filme sonoro. Não, é porque os filmes já não conseguem comunicar como comunicavam. Sim. E isso deve ser uma coisa difícil. Para você voltar, porque as questões são outras, né? O jeito de lidar com o cinema passa a ser outro. E aí vai chegar algum cineasta que consegue captar exatamente na veia. E aí, para você pegar esse bonde é muito difícil. Assim. Tanto que a gente vê até hoje, cineastas da década de 70 que eram, tipo, mestres e daí já não conseguem fazer um cinema que conversa. Sim. Tipo, e você vê que o filme é foda, você vê que o filme tem tudo lá, mas não é mesmo. Tipo, o Coppola é um exemplo. Assim, Coppola é um mestre. Assim. Brian de Palma também, né? Bertolucci, tem vários. Então, acho que é mais essa questão na relação com o público, né? Que deve ser difícil. Sim. Daí você adaptar isso, nossa... Eu acho que quando você é jovem, existe uma tendência de você intuitivamente saber melhor o que a galera quer, né? O que tá rolando, assim. Sim. E a velhice às vezes dificulta. Tem, claro, os casos que só se renovam até o fim da vida fazendo obras-primas, mas... São exceções, né? Galera. Outro tópico aí que Bateu tem. Tem que bater mais 20 minutinhos aí. Eu ia fazer uma comparação esdrúxula, assim, tipo, em homenagem ao Marçal que tá com a camisa do Flamengo. Que Por favor, faça. O Keaton, ele é... Flamenguista. Ele é o Gabigol. Ele só funcionou, assim, no futebol brasileiro. Foi pra Europa, não deu certo. Ele tem essa... Cutucado. É o Gabigol do cinema. Hoje tem filme do Buster Keaton. Hoje tem obra-prima do Buster Keaton. Mas eu acho que... Não, assim, porque o ambiente também influencia, né? Assim, a comparação foi isso, mas tipo assim, às vezes, por exemplo, também tem casos que... Cineastas que quando eles mudam... a gente já falou disso em outras reuniões, né? Do próprio Capra, né? Que perdeu as condições ideais, né? Ele perde a magia. Tipo, o gênio não é algo intrínseco e permanente, assim, né? Ele tá dentro de uma circunstância, assim. Isso. E aí tipo, se perder as circunstâncias, elas mudarem, tipo, cadê? Então, como é que o cara é um autor, né? Tipo, fica essa questão. Não, assim, e também como o mundo, ele é uma coisa, assim, não é uma coisa rígida, né? Então, tipo... funcionou determinada época, determinado momento, porque tinham várias circunstâncias, né? Sim. Então, tipo, passou, e aí a pessoa tem que se reinventar ou não. Sim. Às vezes a questão... Espírito de mundo, né? Peraí, Tadeu, você travou aí, repete. Travou bem no começo do seu pensamento. Não, que eu falei que nem sempre o que faz alguém ficar para trás, como o Marçal disse até no olhar do público, é necessariamente você ficar para trás na linguagem, né? Nesse primeiro cinema era muito comum, mas hoje eu vejo muita gente ficando para trás por uma questão de como olha o mundo, sabe? Olha o mundo de uma maneira meio anos 80, que não pega mais hoje. Mas a estética tá toda lá, sabe? O Spielberg fazendo aqueles filmes dele lá de Player One, não sei o quê. O cara usa de tudo para parecer um filme super atual, com as questões todas atuais, só que ele continua fazendo ET, sabe? Ele continua fazendo um filme que tem um feeling de mundo que já não é mais... e aí bota um verniz assim, né? Tipo... eu não digo nem que o filme é ruim, porque eu acho que o Spielberg fez ótimos filmes nos últimos anos, só que no sentido de público rola isso, assim, as questões são um pouco ultrapassadas, né? Agora
tem uma terceira parte disso aí, que é mais tenso ainda, né? Porque pode até estar no Buster Keaton também, assim, se for ver. Que é você, enquanto autor, se você quer entrar em conformidade com o público também. Uhum. Tem isso também. Assim, por Não, exemplo... mas no caso do Spielberg né? Tipo, ele Não, quer dinheiro. no caso do Spielberg quer, mas eu fico pensando assim, numa discussão ampla, assim, se a gente vê as tendências, várias as tendências dos filmes, igual a gente tá falando, o Bambi já vem com uma cartela, a zona lá. Uhum. Tipo, opa, esse filme... Não era o Bambi, era o Fantasia, mas o Bambi tinha também. O Bambi tinha também. Então a gente vai vendo, por exemplo, o Oscar já começa a delimitar o que ele quer, o que ele não quer. Estou falando assim do cinema, bilheteria, mainstream. Isso também pode ser uma questão, assim, né? E você Sim. fala assim, opa, eu quero fazer parte desse jogo, tipo, Sim. sabe? Sempre vão ter uns que querem e o sonho deles tá justamente nessa conformidade. Sim. Tipo, Sim. tá dentro do discurso, E essa mas... conformidade abre alas para outros, né? Tipo, outros tipos de diretores com outros tipos de estética, mas inconforme com a nova conformidade, talvez, sei lá. Não, é bem tenso, tipo assim, são E tem Essa é diretores uma que boa curtem. questão. Não, porque se você vê o que é mainstream hoje, tipo assim, tá sendo bem tosco, assim, tipo Netflix, sabe? Você fica meio pensando, você fala, puta, cara. Não, e é doido porque boa parte dessas obras, assim, acabam sendo de diretores que têm uma condição financeira muito abastada. Então, digamos assim, eles não têm um compromisso tão grande em, tipo, ganhar dinheiro. Sim. É meio doido isso, né? Se pensar assim. Que O Antonioni, por exemplo, o Antonioni já era rico, assim, tipo, ele não precisava vou agradar o público. Porque, tipo, o cara tava pensando em outras coisas, né? Mas se fosse um cara fudido, ele ia estar, pô, preciso fazer um filme aqui pra pagar minhas contas, né? pagar minhas Não, contas. tem Mas o que mais tem é cara fudido também que quer fazer filme pra festival mesmo assim. Mas é que o festival é uma maneira de você, tipo, se promover também, né? Isso. Não, tem um. Talvez seja agora uma comparação meio esdrúxula, mas dentro disso que a gente estava conversando dessa migração para novas conformidades, talvez. Cara, tem um cineasta, tipo, nada a ver com o Buster Keaton, na real. É um cineasta que o Adriel conhece também, a gente estava assistindo pro Noite Sem Fim, chama Ty West, que é um diretor, tipo, relativamente jovem ainda de filmes de terror. E ele é muito bom. Ele é visivelmente muito talentoso. E ele começou a fazer filmes no início, no final dos anos 10? Por que é do zero 2000 até ali, final dos anos 2000. final dos anos 2000, tipo, começo dos anos 10. 10, lá atrás. Não, 10 agora, o novo 10. É um jovem talentoso. Cara, É um jovem, ele tem 120 anos. Não, e... Cara, só que assim, os filmes dele não dão retorno, tipo, financeiro, não dão retorno, tipo, de nada. São filmes cultuados que você vai baixar no making off, você vai encontrar em alguns... comprar por um DVD dele muito caro, se você comprar em algum, tipo, pela internet e tal. E ele escreveu uma carta, meio, tipo, uns 5, 6 anos atrás, falei, cara, tipo, eu boto fé que vocês curtem baixar, tipo, eu mesmo baixo, mas assim, tipo, filmes. Só que, cara, se você gostou do meu filme, tipo, por favor, compre ele. Porque esse dinheiro não tá... Ele não vai vir pra mim, tipo, não é pra mim que eu tô pedindo, é pro produtor. E esse dinheiro significa que, tipo, o produtor pode confiar em mim pra continuar fazendo outros filmes. E é tudo que eu quero, cara. Eu não quero, tipo, mais dinheiro, mas eu quero continuar fazendo outros filmes. E eu fui pesquisar, tipo, recentemente, o que esse cara tá fazendo, e ele migrou, não é nem uma mudança estética, mas talvez seja. Ele migrou pra, tipo, mercado de série. Sim, sim. Ele virou, tipo... Uma galera desse aí estão fazendo agora. E ele é muito talentoso, tipo, enquanto cinema autoral mesmo, assim, sabe? Embora ele esteja fazendo, tipo, cinema de gênero terror. Mas ele é, tipo, o cara é um autor dentro desse... Mas sabe a pergunta que eu vou te fazer agora, né? Você comprou? Não comprei, não. Não comprei, não. Não, agora você falou tudo isso. Não, mas eu tô expondo a questão. Eu não vou resolver. É uma inquietação minha, que nem bastante. Eu tava andando na rua e encontrei um cachorro com 3 patas só.
Ele tava pedindo ajuda. Olha lá, você entendeu? Você entendeu? Eu quero ouvir a sua opinião. Vamos lá, a despeito dessas brincadeirinhas. É complicado, porque está falando aí de como a gente está aqui no canal público, onde a gente tem que sempre defender o direito patrimonial. O clown. Temos aqui um exemplo do clown. O O Clown. Clau. Ele não quer pertencer. O close do clown. Não, mas eu tava achando interessante o que você tava falando. Que bom. Mas às vezes é complicado também, né? Esse Ty West é um exemplo, assim, de um cara que eu vi o filme e eu não compreendi muito como ele não é famoso, assim, como não dá público. Tem uns que é difícil mesmo, né? Tem uns que é fácil, você vê, tipo, não, obviamente, pô, não vai fazer público. Agora, esse ali, eu fiquei, puta, bicho, podia fazer público esse filme. Eu não consegui entender por que, assim, é uma dinâmica secreta. Eu sou um Buster É Keaton, curto? assim, eu sou limitado É nisso. longa. Mas é que assim, tipo, cara, gênero tem muita demanda, eu não sei, tipo, eu não vou começar, tipo, a enumerar fatores aqui, porque, tipo, eu não faço a mínima ideia, Sim. sabe? Mas só para trazer essa comparação para um exemplo que eu lembrei que é atual, assim, também, de transição, talvez. Nesse sentido, talvez os algoritmos sejam melhores que os humanos mesmo, para entender o porquê alguma coisa funciona, por que não funciona. Nossa, porque é. Não, os algoritmos entendem. Porque eles não. É o real, né? O que a pessoa está comprando, né? O que está sendo consumido, né? O que está sendo pesquisado. Mas por isso que era Impressionante. bom, por isso que é bom estudar o Buster Keaton, porque na época as coisas eram mais simples. Como Né? é que é a carreira dele, tipo, Capitalismo. no final da carreira dele? Como é que é, tipo... Vocês falaram que ele foi resgatado pelo Chaplin aí. Eu fiquei sabendo que no final da carreira dele ele morava num trailer do outro lado do estúdio. Tipo, ele era Na General. muito Ele zoado. curtia Assim. uma Ele era bebum pra cacete. cachaça. É. E aí ele se acabou nesse rolê aí. E aí parece que o Chaplin chamou ele pra fazer uma participação nesse Luzes de Ribalta. E aí meio que recuperou a carreira dele, assim, né? Tipo, resgataram, assim. Tipo, por isso que... Quer dizer, não sei se por isso, né? Mas... Mas ele continuou dirigindo, assim, nos anos 60 e tal? Não, ele recuperou a carreira no sentido. Aí a galera começou a chamar ele para uns Entendi. filmes, umas pontas, meio por pena, assim, sabe? É o Entendi. Buster Keaton, o cara é um A galera gênio. lembrou dele, assim. Entendi. E artisticamente também, eu acho, né? Tipo, Entendi. a galera lembrou dele e aí ficou, porra, olha esses filmes aqui do começo da carreira do cara. O cara, tipo, era um artista e tal. Eu vi que os últimos filmes dele é um curta com Beckett. Esse curto é massa. É o... Como chama? Filme? Deixa eu ver aqui. Acho que é filme, né? O... Mas fiquei curioso pra assistir esses de estúdio dele, assim, tipo... Ver se realmente a galera tá... Chama de Filme. Filme, né? É massa, filme. Imagina que doido, cara, você tipo, ver o Buster Keaton num trailer. Velho. Como assim? Porque nos Estados Unidos tem bem isso, né? Tipo... É bem isso. É tipo a casa dos artistas. Se o Scorsese estivesse lá, já ia dar uns empregos top pro Buster Keaton. Não, o Scorsese daria. Sim, o Scorsese adora isso. Né? Ele ia fazer umas paradas massas. Ia remediar essa situação aí. Ia remediar essa situação. Não tem, mas não fica. Mas não, só eu tava lembrando aqui que tem no... Eu acho que voltando pros filmes dele, tem no Navigator que eu fiquei bastante com esse negócio na cabeça, que é, tipo, a mente a serviço, tipo, do corpo, assim, tipo, o fato dele querer, o objetivo dele, e ele se pôr a si mesmo fisicamente como uma engrenagem de um relógio ali. Essa junção, ela é muito perceptível, talvez, na gag mais famosa desse Navigator, é que tem um momento que ele e a menina precisam fugir da ilha de volta pro navio, e eles usam o Buster Keaton vestido com traje de mergulhador como bote salva-vidas. Pô, eles
o corpo dele no mar, boiando, vestido com traje de navegador, e ela em cima, tipo, como se fosse um bote, assim, os caras conseguem voltar pro navio deles, a salvo dos habitantes da ilha. E é, tipo, de fato, a junção do corpo humano com o mecânico ali, não é? Tipo, é numa imagem só. Pensamento de final de conta. Foi bom pra fechar aí. Você falou os patrocinadores lá, Nando? Não, deixa eu falar agora, então, já que você lembrou. Acho que já dá pra ir finalizando aqui. Tá quanto aí, Renato? Tá 1h50, mas acho que tá bom. 1h56. Esse é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba e Ministério do Turismo. Muito bom. Posso fechar aqui, ó? Alguém tem mais um tópico? Alguém tem algum fechamento aí, alguma coisa? Um apontamento? Eu esse capítulo aqui, The Be Wiser and Killing It. Eu queria começar a falar de verdade. Chega. Agora que a gente já introduziu, A gente já passou de breve. Agora são as verdades não ditas sobre esse ele capítulo. começa aqui, Nothing is Strange, Vamos ler esse capítulo aqui. e tá dizendo, pega, sou eu. Vou fechar aqui a gravação.